Duas coisas que você precisa saber se vai gerar riquezas. E não caia nessa pegadinha de que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, claro que não. Mas não há nada que se compare com ele. É algo que você pode medir até os centavos. Isso é muito importante. Não é como sua saúde. Você não pode medir sua saúde. Você diz que é mais importante que dinheiro, mas você está falando de coisas diferentes. Você pode ir ao médico e ele te dirá que você está bem, mas você sai andando e cai morto. Já aconteceu com muita gente. Então, você não consegue medir isso. Mas dinheiro você pode medir até os centavos. Você vai saber se está indo melhor. Dinheiro não vai te tornar alguém melhor, vai te tornar mais do que você já é. Se você não é uma pessoa legal, provavelmente vai se tornar desprezível. Se você é uma pessoa legal, vai se tornar mais legal, porque dinheiro é um potencializador. Dinheiro é um instrumento que o permite estender seu lado bom para muito além de sua presença. Quando Sandy e eu decidimos que iríamos dar dinheiro para a organização de Cynthia, ficamos muito empolgados e continuamos aumentando o suporte. As crianças estavam recebendo educação, estavam recebendo água limpa, alimentação nutritiva, atendimento médico e estão sendo educadas, indo empolgadas à escola. Milhares delas. Isso faz eu me sentir bem. Eu tenho uma foto no escritório que olho frequentemente, em que crianças pequenas estão lendo nossos livros e estudando nossos materiais. Bem, existem duas coisas que você precisa saber se realmente quer criar riqueza. Uma que você precisa saber onde está e outra que precisa saber para onde vai. Então você precisa agir. E isso é tão simples. Veja, é apenas um conceito simples. Escrito de forma linda, mas muito simples. Isso é tão simples que você se pergunta por que existem tantas pessoas estagnadas. Elas estão estagnadas, claramente estagnadas. Elas estão tendo os mesmos resultados ano após ano. Eu me lembro de ir à casa dos meus tios, eles já se foram, que Deus os tenha, mas eu costumava visitá-los de vez em quando. Eles tinham uma casa cheia de crianças e ele estava sempre trabalhando dobrado toda a noite, tentando ganhar o suficiente para sobreviver. Não tinha um carro e tinha que cruzar Toronto inteira, uma cidade grande, usando o transporte público. Fazia hora extra toda a noite apenas para sobreviver. Viveu uma vida bastante comum. Eu os visitei em um Natal e eles estavam apressados, fazendo cartões de créditos em todas as grandes lojas para poderem comprar os presentes das crianças. E eu lembro de Dom dizendo, ano que vem isso vai ser diferente. Eu olhei pra eles e disse, quer saber, Dom? Você está falando ano que vem vai ser a mesma coisa que esse ano, porque vocês não mudam. Ele disse, não comece com essas coisas comigo, Proctor. Eu disse, por que você não muda? Ele sabia que eu havia mudado. Mudei como dia e noite. Ele me conheceu quando eu estava perdendo. Eles eram pagos a cada 2 semanas. Eles se adequaram para viver conforme esses pagamentos. Então, 3 vezes ao ano, ele recebia 3 pagamentos no mês. Esse terceiro pagamento era sempre um pagamento extra. Eles disseram que iriam no seminário. Eu estava fazendo seminários no Hyatt, no centro de Toronto, toda terça-feira à noite por 8 semanas. 2 a 3 horas por noite por 8 semanas. Eu os fiz pagar para ir ao seminário. Eles me agradeceram até o momento de suas mortes por fazê-los pagar. Eu sabia que se eles não pagassem, não continuariam vindo. Mas eu sabia que dinheiro significava muito para eles. E eu sabia que eles não se permitiriam jogá-lo fora. Assim eles vieram todas as terças à noite, e Mark disse, por 3 semanas eu não fazia ideia do que você estava falando. Você fala sobre espírito, vibrações, todas essas coisas, eu não entendia nada. Mas então um dia você disse, eu quero que vocês escrevam em uma lista todas as coisas que vocês querem. E ela disse, eu não consegui pensar em nada que eu queria. Eu não estive pensando nisso desde que era uma menina. Sempre foi o que Dom queria. O que as crianças queriam. Nunca o que ela queria. E ela disse, quando comecei a escrever, não conseguia parar. Quando eles morreram, tinham seu próprio negócio. Eles ficaram milionários. Eles tinham uma casa linda na Flórida e também outra em Toronto. E a família ainda gerencia os negócios. Tudo na vida deles mudou. Porque eles mudaram como pensam. As pessoas menosprezam esse lance de pensamento. Esse lance de pensamento é muito importante. O pensamento é a forma de energia mais potente que existe. Ondas de pensamento são como ondas cósmicas que penetram tempo e espaço. Pensamentos fazem o laser parecer insignificante. Você sabia que seus pensamentos, os pensamentos que você tem, estão em todos os lugares ao mesmo tempo? Pensamento está em todo lugar. Ondas de pensamento são ondas cósmicas que penetram todo o espaço-tempo. Eu tive a sorte de trabalhar com o capitão Edgar Mitchell. Ele foi capitão no módulo de aterrissagem lunar na missão Apollo. Ele estava fazendo exercícios de transferência de mente com Sherman e Ford aqui no sul dos Estados Unidos, do outro lado da Lua. Isso está escrito em uma revista. Ele é um cara interessante. Eu o levei para uma palestra em Toronto uma vez. É uma história engraçada. A parede inteira atrás da gente era uma tela enorme com uma foto da Lua, e ele estava andando para frente e para trás na frente da Lua. O homem e a Lua. E ele contou à plateia, ele disse, sabe, voltando da Lua, eu sentei e olhei por uma das janelas e eu pude ver a Terra girando lá no escuro.
Ele disse, eu tive uma experiência eufórica. Eu agradeço a Deus por abrir os portões do paraíso e me deixar entrar por apenas alguns minutos. E eu segui no programa e disse, sabe, eu tive uma experiência similar, Capitão Mitchell. Também tive uma experiência eufórica. E eu agradeço a Deus por abrir as portas do inferno e me deixar sair. Nós estávamos indo em direções diferentes, não é mesmo? Mas a vida de Don e Marge nunca mais foi a mesma. Assim como das crianças. Eles estavam estagnados. A resposta óbvia para o motivo de pessoas ficarem estagnadas é dizer que elas não têm um objetivo. Eu costumava dizer isso bastante, mas não necessariamente acredito mais nisso. Veja, eu tenho um objetivo, e está salvo nesse cartão, pois Hill me disse para fazer isso há 58 anos. Tudo que escrevi nesse cartão ainda está lá. O que acontece quando você tem um cartão de objetivo e escreve seu objetivo no cartão? O que você está fazendo é pintar a imagem do seu objetivo em palavras. Foi o que Van Gogh disse. Eu sonho com as pinturas e pinto meus sonhos. Bem, você pega uma imagem do que quer e pinta com palavras. Agora, quando eu toco meu cartão do objetivo no meu bolso, meu sentido de tato é afetado, uma energia passa gritando pelo sistema nervoso central dizendo Ei! Um grupo de células no meu cérebro são ativadas e uma imagem do meu objetivo aparece na tela da minha mente. Ao tocar o cartão, simultaneamente a imagem aparece. A única coisa que acontece ao darmos energia ao objetivo é fazê-lo crescer. É assim que se dá energia a uma meta. Bem, eu não acho que todo mundo tenha seus objetivos particularmente. Mas talvez eles tenham. Muitas pessoas têm. Mas eu acho que todo mundo quer algo. Então podemos dizer que isso constitui uma meta. Elas talvez não tenham foco. Talvez gastem mais tempo pensando por que não têm, ou como podem, ou não ter. Mas elas têm sim um objetivo. Eu não acho que esse seja o problema. Eu acho que o problema é o seguinte. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem onde estão. Estávamos conversando ontem com Peter sobre quem sou eu? Vamos esquecer quem sou por um momento e pensar onde eu estou. Dom estava estagnado, não sabia onde estava. Estava estagnado em uma fábrica, trabalhando dobrado apenas para sobreviver. Nunca passou pela cabeça dele que se mudasse seu pensamento, mudaria também seu mundo inteiro. Isso nunca passou pela cabeça dele. Ainda assim, isso foi dito por todos os pensadores no decorrer de toda a história. Eles discordam praticamente em tudo, exceto em um ponto. Nesse ponto, eles concordam plenamente. E qual o problema aqui? As pessoas estão estagnadas onde estão por causa dos paradigmas. A maioria nem faz ideia sobre o que é um paradigma. Elas realmente não sabem. Elas nem sabem que não sabem. Eu não sabia. Não sabia que não sabia. Eu estava apenas perdendo. Eu era um perdedor infeliz. Felizmente, alguém me acordou. Infelizmente, nem todo mundo acorda. Eu estive em prisões. De fato, vou compartilhar com vocês agora. Eu fechei um negócio de classificações na penitenciária Kingston, que é a prisão de segurança máxima no Canadá, que agora está fechada. Bendita a hora que fechou, era um lugar problemático. Mas, de qualquer forma, esteve aberta por anos. E o negócio que eu fiz foi... Eu entraria. Mas qualquer um que quisesse ir à reunião poderia ir. Qualquer um. Ele disse, você não pode fazer isso, Proctor. E eu disse, por que não? E ele disse, alguns desses caras são pessoas ruins. Eu disse, não. Eles apenas acham que são pessoas ruins. Você acha que eles são pessoas ruins, mas não existem pessoas ruins, apenas pessoas. E algumas estão indo na direção errada. E eles disseram, você não sabe o que está falando de verdade, Proctor. Alguns desses caras são maus, são pessoas perigosas. Havia um cara que estava confinado na solitária por 7 anos e meio. Durante o dia inteiro ele ficava na solitária, naquela pequena cela, e tinha 1 hora de ar livre por dia sozinho. 1 hora e só isso. Joe Gardner. E... ele era um cara mau. Ele atirou em outro cara em um assalto à mão armada em Windsor, que fica próximo a Detroit. E atirou na cabeça do outro cara, mas felizmente ele não morreu. Agora, se a vítima tivesse morrido, ele teria sido condenado ao enforcamento, pois ainda existia esse tipo de pena quando ele fez aquilo. Ele foi sentenciado a 27 anos de prisão e esteve por 7 anos e meio confinado na solitária. E eu disse, qualquer um que quiser vir precisará ser capaz de vir. E eu iria levar café, donuts e cigarros para as reuniões. Isso é como morder a isca. Então, todos eles foram e... ele queria ir. Eles não deixaram e eu disse, então não vou. Ou vocês os deixam vir ou eu não virei. A escolha é de vocês. Bem, acho que a sabedoria prevaleceu e eles o deixaram ir. Ele se sentava no fundo, balançando as pernas, comendo donuts, bebendo café, fumando cigarros. Ele parecia um porco lá atrás. Eu dizia algo muito profundo e ele começava, isso é um monte de besteira. E é claro, ele estava dominando a reunião. Todos prestavam atenção nele. Ele em um canto e eu no outro. Eu estava com medo dele. Ele era um cara grande. Eu me sentia um anão perto dele. E... isso aconteceu por alguns meses. Eu ia um sábado por mês. Talvez até mesmo por 3 meses. E, finalmente, digo, entre um ponto e outro, eu estava com medo pensando sobre aquilo. Eu não posso continuar indo lá, eu preciso parar com isso. E eu insisti que ele precisaria estar lá, mesmo eles me avisando. Vocês sabem, eu não estava reclamando. Eu estava realmente em uma enrascada. Mas eu estava dirigindo com medo. Eram 260 quilômetros sem trânsito, nessa estrada de Toronto até Kingston. Então, eu estava com medo o caminho todo. E eu tomei a decisão sobre o que iria fazer. E durante aqueles 260 quilômetros, vou dizer a vocês, eu estava dirigindo realmente com medo. Mas eu havia me decidido. Não iria deixar aquele cara controlar a situação. Então, eu comecei a reunião e ele começou suas palhaçadas. E eu não sei o que se passava na minha cabeça, mas eu me levantei, virei
e andei até o fundo e fiquei bem de frente com ele. E eu disse, você deve ser o degenerado mais burro que eu já conheci. Eu estava com medo. E vou te dizer, eu vi o corpo daquele cara se apertando, e esse cara malhava. E seu rosto ficou vermelho como beterraba. Eu achei que ele ia me matar. E eu disse, eu posso falar pra aquele cara abrir a porta, ele vai me deixar sair, vai te pegar e prender por meses. Eu posso ganhar nessa mais rápido do que você pensa. Você não está me dando ouvidos. E tão rápido quanto ele tinha se enrijecido, ele começou a rir. Deve ter pensado, esse cara é maluco. Me desafiando? Mas ele calou a boca. Eu me virei e voltei pro meu lugar. Eu estava com tanto medo que achei que iria borrar nas minhas calças. Eu realmente estava com medo. Se você já esteve com medo, não foi nada comparado a isso. De qualquer forma, dirigindo pra casa, eu me senti forte. Eu consegui. No mês seguinte em que fui, ele se sentou bem na frente. E se alguém se exaltasse, ele virava e o encarava. Eu recebi mais do que barganhei. Ele virou o encarregado da disciplina na reunião. E todos prestavam atenção em mim, ou então ele iria atrás deles. Saibam que eu consegui que eles o soltassem com um ticket especial. Ele precisaria se reportar à polícia de Toronto toda semana e à Polícia Federal todo mês. Sua esposa teve uma menina enquanto ele estava lá. Havia um sacerdote lá, Bob Garrett, que se tornou amigo de Joe. E ele foi falar com Ed em Windsor e conseguiu com que Ed voltasse com Joe. E ele tratou aquela menina como se fosse dele, até a sua morte. Eu fui até... Há muito a ser dito sobre a ignorância. Jamais tire sarro disso, pois existe poder na ignorância. Eu fui até o conselho da condicional, bati na mesa e disse: vocês não têm qualquer direito de manter esse homem na condicional. Eu estou indo pra Inglaterra abrir um escritório e ele é o melhor que eu tenho. Eu quero levá-lo comigo. Eles rasgaram sua condicional, o deram seu passaporte e veio pra Inglaterra. Joe se ajustou. Ele era o melhor que eu tinha. Joe provavelmente foi meu melhor amigo por um bom tempo. Agora, Joe faleceu. Ele morreu. E outro companheiro, John Canary, que estava em uma das filmagens de Born Rich comigo, ele e eu fomos... John conhecia Joe, e nós estávamos muito orgulhosos por Joe ter se endireitado. E Joe estava lá, no caixão, nessa posição, e John diz, filho da mãe, ele está usando minhas abotoaduras. Veja então que ele nunca se endireitou completamente. Mas a razão para eu estar contando isso a vocês é porque Joe estava lá por causa de um paradigma. Joe era um personagem torto. Joe achava que era mais esperto que todo mundo. Ele achava que podia entrar com uma arma e pegar o que quisesse. E ele acabou preso naquela cela. Eu entrei lá e mudei seu jeito de pensar. Então Joe viveu uma vida diferente. Paradigmas estão te controlando. Não pense que não, eles estão. Eles estão controlando você. Todo dia, entre 5 e 5 e meia da manhã, eu escrevo um exercício com minha mão esquerda. Eu sou destro, então essa é minha mão não dominante. Hoje é o dia 148. Ensinamos isso no seminário. Então pensei que eu também deveria fazer isso. Eu me lembro que estava apenas no dia 20, talvez. Eu estava pegando a estrada e é um livro grosso, com 365 páginas nesse livro. Era tão grosso e pesado, e quando se está viajando não queremos levar coisas pesadas. Queremos levar o mínimo possível. Então meu paradigma estava trabalhando em mim enquanto eu escrevia meu livro em casa, e eu pensava, eu não preciso realmente levar isso na estrada. Eu posso deixar em casa, posso tirar o atraso quando voltar, não preciso fazer todo dia. E meu outro lado estava dizendo, Proctor, seu paradigma está tentando te tirar de algo que disse que faria. Você disse que escreveria todos os dias, estando na estrada ou não. Você não disse que faria apenas em casa. E veja, você tem essas conversas com seu paradigma. É um demônio dentro de você. Ele fala com você. Ele te diz, não faça isso, está louco? Vá em frente, faça, não faça. Ele está no controle, e quer saber? 97% das vezes a maldita coisa vence. Ele vence. Não importa o quão sofisticado você é, o quão esperto você é, o quão religioso você é. Não importa nenhuma dessas coisas. Seu paradigma está no controle. Ele está programado em cada célula do seu ser. Pare e pense em como chegou aqui. Uma pequena partícula de energia da mãe, uma pequena partícula de energia do pai, vem nadando juntas. Elas entraram em ressonância e esse é seu núcleo. E então por 280 dias uma força atrativa foi trabalhada. E todo o DNA da mãe, todo o DNA do pai, de onde o DNA deles veio? De suas mães e seus pais, avós, bisavós, Deus sabe quão longe isso chega. Você é o produto de outras pessoas. Você é a confluência de pensamento que só Deus sabe até onde vai. Esse é você. É por isso que tem essa aparência. É por isso que tem o cabelo que tem. É por isso que tem a altura que tem e o peso que tem. Viu só? É por isso que seu pé é largo ou fino.
Isso está tudo programado em nós. 280 dias depois, nós fazemos nossa estreia no planeta. E nos tornamos programados pelas pessoas que nos cercam. Se você fosse tirado de um lar que fala inglês em New Jersey e fosse colocado em um lar no subúrbio de Xangai, você cresceria fluente em chinês, sem qualquer conhecimento da língua inglesa. Você cresceria gostando da comida deles. Você poderia ter nascido de uma família italiana e nunca ter comido comida italiana. Você entende como funciona? Você pode pegar um bebê de Xangai, pôr em um lar em New Jersey, e ele cresceria fluente em inglês, sem conhecimento da língua chinesa. Isso é programação. Nós somos produtos do meio em que vivemos. É por isso que somos recipiente da terceira, quarta, quinta geração. Somos apenas recipiente. Paradigmas. Agora pergunte a si mesmo o seguinte: você estaria confortável vindo aqui e levando 15 ou 20 minutos realmente explicando o que é um paradigma, como se formam, como mudá-los? Existem alguns de vocês que provavelmente fariam isso muito bem, e alguns que diriam, de jeito nenhum, eu não quero fazer isso. Bem, esse assunto é tão importante que você deveria aprender a fazer isso. Eu não ligo onde você está. Não ligo para o seu status econômico. Eu sei o seguinte: se você pode ouvir minha voz, preste muita atenção nisso, pois essa é a verdade, e você não vai aprender isso na escola.